Como acionar o poder do autoconhecimento? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a levar sabedoria e palavra de Deus para outras pessoas. Nesses últimos dias eu estou falando de 6 superpoderes que você pode acionar em você para que você seja uma pessoa mais feliz, mais consciente e mais próspera. Ontem nós falamos sobre o superpoder da fé e da oração. Hoje nós vamos falar do superpoder do autoconhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, nós encontramos: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ou seja, a gente precisa se autoconhecer, saber como a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas fraquezas, para que a gente possa sempre orar e vigiar, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Existem muitas armadilhas na nossa mente, pois a nossa mente não distingue o que é passado, o que é presente e o que é futuro. E é por meio da nossa mente que o inimigo vai nos atacar e vai tentar nos seduzir para nos tirar do caminho que Deus quer que a gente siga. Na nossa mente nós temos um verdadeiro comitê julgador. Dos milhares de pensamentos que nos rondam, cerca de 80% deles são ruins ou são negativos. Por isso a gente precisa sempre orar e vigiar para saber e para escolher quais pensamentos que vão guiar o nosso dia ou quais deles vêm do inimigo e que a gente precisa afugentar, descartar, falar para ele: cala-te. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, nós encontramos: o homem bom tira coisas boas do tesouro do coração, e o mal retira coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, como que acontece? Nós temos um pensamento, aquele pensamento se transforma num sentimento. E aquele sentimento faz com que a gente haja, que a gente fale. E muitas vezes aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está dentro do nosso coração. O inimigo usa a nossa mente para semear o mal, semear pensamentos ruins, sentimentos de baixa autoestima, para que ele transforme aquilo num sentimento de tristeza, de amargura e que a gente coloque para fora tudo aquilo que a gente está sentindo. Por isso que é importante a gente orar e vigiar sempre a nossa mente, silenciá-la. E como que a gente faz para silenciar a nossa mente? Por meio da oração, por meio da meditação, que a gente consegue através da constância todos os dias, da intimidade com Deus. Quando a gente tem mais intimidade com Deus, a gente passa a conhecê-lo. E quando a gente conhece Deus, a gente passa a se autoconhecer, pois afinal de contas nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus se manifesta por meio de nós. Nós podemos fazer várias técnicas para aprender a meditar, para aprender a orar. Mas é importante a gente aprender a silenciar um pouco a nossa mente. É claro que a gente não vai parar a nossa mente, mas assim silenciá-la, acalmá-la e observá-la. Uma forma de a gente fazer isso é por meio da respiração. A gente, quando respira, a gente vai se conectando com Deus, percebendo o ar que entra nos nossos pulmões, o ar que sai, e com isso a gente vai acalmando a nossa mente, aquela ansiedade que muitas vezes a nossa mente nos traz. A gente pode começar respirando, aí orando, se conectando com Deus, para que a gente possa acalmar a nossa mente. E se a gente fizer isso todos os dias, a nossa mente vai sendo disciplinada por nós e a gente vai aprender a comandar a nossa mente e não deixar que a nossa mente comande as nossas emoções. Ao acalmar a nossa mente, a gente entra no momento presente, no aqui e no agora, e a gente passa a prestar mais atenção em nós, onde a gente está, e a gente só consegue acessar a Deus,
A gente só consegue se comunicar com Deus quando a gente está no momento presente, quando a gente está no aqui e no agora. Quando a gente está muito agitado, muito preocupado com o passado, com o futuro, a gente não consegue estar no aqui e no agora. E Deus se manifesta com a gente quando a gente está totalmente presente. Quando a gente acalma nossa mente, a gente passa a observar quem a gente é, o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quais tratamentos que nós recebemos ou que nós damos aos outros, o que a gente tolera, o que a gente precisa tolerar mais. Só no momento presente é que a gente consegue isso tudo e que a gente se conecta com Deus. Porque a nossa mente tem um verdadeiro comitê julgador, e para que a gente possa acalmar esse comitê julgador e para que a gente possa tomar decisões mais acertadas, guiadas por nossos valores, a gente precisa orar e vigiar a nossa mente o tempo todo. Se a gente aprender a observar a nossa mente, os nossos valores, nos conhecermos, sabermos o que guia a nossa vida, quais são as coisas mais importantes, o que guia os nossos valores, a gente vai tomar decisões de acordo com aqueles valores. Como que a gente sabe quando a gente toma uma decisão que não está acertada, que é uma decisão que vai nos trazer arrependimento? Quando aquela escolha, quando aquela decisão está batendo de frente, não está de acordo com os nossos valores, com os valores que Deus tem para nós. Então, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Toda vez que a gente for tomar uma decisão, a gente pensar, isso está de acordo com o que Deus quer para mim? Isso está de acordo com os meus valores? E o mesmo como quando a gente vai dar algum conselho para alguém que nos pede uma orientação, a gente precisa parar e pensar como Jesus agiria nessa situação, o que Jesus responderia, que conselho Jesus nos daria. Isso nos dá toda a clareza que nós precisamos para que a gente possa tomar as decisões certas e para que a gente possa cada vez mais nos conhecermos, porque quanto mais a gente conhece Deus, conhece Jesus, mais a gente se autoconhece, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Em Lucas capítulo 10, nós encontramos a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu. Como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-lhe e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, ele chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo de quem caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Ou seja, quando a gente se autoconhece, a gente percebe que a gente é a imagem e semelhança de Deus. E a gente pode reconhecer a Deus em todas as pessoas.
E a gente assim, quando nos conhece, a gente conhece os outros e a gente conhece a Deus cada vez mais. Por isso a gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento. E para nos ajudar nesse processo, a gente pode fazer a seguinte oração: Deus, muito obrigada por me ajudar a mostrar o meu valor a cada dia. Muito obrigada por me ajudar a perceber que nós somos a sua imagem e semelhança. Por isso eu te peço, meu Jesus, para que me ajude a ficar a cada dia mais parecida contigo. Me faz te conhecer e reconhecer em ti cada vez mais e a olhar os outros com os olhos do amor. Afasta de mim, Jesus, todo e qualquer espírito de crítica e julgamento, seja de mim ou de qualquer outra pessoa. Desde já, eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreve neste canal, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.